boa noite. Isso, com alegria, né? Muito bom a gente estar aqui nessa casa hoje. Eu gostaria de agradecer o Margarida. Por favor, boa noite, Margarida. Obrigado por ter vindo. Amanda vieram de Urutaí, né? Amigos nossos, a Amanda faz jornalismo, terceiro período de jornalismo. Ela ajuda a gente muito lá na cidade de Urutaí. Muito obrigado, Amanda, pela presença, viu, Margarida? Você também, o Éder. E todos que às vezes eu não consegui lembrar o nome, mas eu quero agradecer a todos de coração. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui hoje conosco. O Paulo Sampaio, Paulinho, quero agradecer ao Paulo Sampaio por nosso anfitrião, né? Nos receber hoje nessa casa aqui, a nossa casa, a Estação Ferroviária, Casa da Nossa Cultura, a Casa da Cultura de todos nós, pirizinhos, onde eu cresci brincando aqui nessa plataforma, foram 20 anos, tem muitos amigos aí ferroviários que já apresentaram, quero agradecer a todos, filhos de ferroviários, amigos que estão aqui, muito obrigado. Quero agradecer aos meus colegas de trabalho, Gleise, Donizete, Aguinaldo, obrigado pela presença, tá? Vocês fazem parte da minha vida também já há quase 30 anos, né? O Marcos, lá do ateliê, obrigado, viu? Marcos está com sua esposa, Milton, lá do IF. Moraes, muito obrigado pela presença, né? A cultura agradece a presença de vocês, tá bom? A gente vai iniciar os trabalhos, já estamos um pouquinho passando da hora. Gostaria de convidar a atriz Lia Monteiro, produtora, para vir fazer o cerimonial para nós aqui, por favor. E que a gente tenha uma boa noite, né, gente? Obrigado a todos. Boa noite. Senhoras e senhores, nesta memorável noite de 6 de outubro de 2021, ano comemorativo ao 99º aniversário da Estação Ferroviária de Pires do Rio, com grata satisfação, o Clube Estação do Vinil e a Casa da Cultura realizam a solenidade de lançamento do livro Estrada de Ferro de Goiás, As Fitas de Aço da Integração, de autoria do escritor mineiro Edmar César Alves. Comemoramos no último dia 28 de setembro os 110 anos da inauguração do primeiro trecho da histórica e saudosa Estrada de Ferro de Goiás, ocorrido no dia 28 de setembro de 1911, onde foram colocados em tráfego 53 quilômetros de linha férrea, ligando a cidade de Araguari a Engenheiro Bitu, na divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás, às margens do rio Paranaíba. E em 1922, os trilhos da Estrada de Ferro chegam a Pires do Rio. Com a finalidade de comemorar tão expressiva e histórica data, contamos nesta noite com a presença do escritor Edmar César Alves, que destacou em seu livro os grandes feitos da Estrada de Ferro de Goiás, obra histórica produzida pelas Minas Editora e que levou 12 anos para ser concretizada. Convidamos agora a ocupar lugar de destaque no dispositivo as seguintes autoridades: Senhor Paulo Sampaio, diretor da Casa da Cultura. Uma salva de palmas. Senhora Camila Cambrea, secretária de Educação de Pires do Rio. Representante legislativo, vereador Rodriguinho. Senhor Manuel Ferreira da Silva, o mais antigo ferroviário de Pires do Rio aqui presente. Neste momento, convidamos a ocupar seu lugar de destaque no dispositivo o escritor Edmar César Alves, autor do livro Estrada de Ferro de Goiás,
as fitas de aço da integração. Destacamos ainda a presença das outras autoridades e convidados. Obrigada. Com a palavra, o senhor Paulo Sampaio, diretor da Casa da Cultura, que fará a abertura da solenidade. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa da Cultura, nesse espaço reservado ao artista. Tá? É muita honra, nessa noite, podermos trabalhar e executar mais um propósito de alguém que, voltado à história da ferrovia, nos agracia nessa noite com o lançamento. Parabéns, Edmar César. Muito obrigado. É de grande importância aos nossos registros, essa data de hoje, essa comemoração, essa celebração, né, que a gente pode chamar de um ato tão grande. Cumprimento você por tão grande importância tem na história da ferrovia, em todos os seus trabalhos já publicados, e sobretudo esse agora, né, que a gente teve o prazer de receber e já está um tanto quanto inteirado a ele, né? Parabéns. Também eu gostaria de cumprimentar o Jaci, que está aqui atrás, né, Jaci? Pelo trabalho realizado também, frente ao Clube do Vinil, que tem se destacado o seu trabalho. Parabéns a vocês são de grande importância, tá? E esse espaço aqui é para vocês também, tá? Que precisar. E não vou estender as palavras. Agradeço a presença de cada um, cumprimento também a secretária Camila, o vereador Rodrigo, que sempre está presente nas ações culturais. Rodrigo, parabéns por isso. O seu Manuel, conhecido nosso há muitos anos. Tá? E no demais, abraço a todos os membros da academia, Perecina de Letras, o Walter, e demais ferroviários e convidados. Aproveitem essa noite, ela é de grande valia ao nosso trabalho e à soma cultural do município. Um grande abraço a todos. Neste momento, convidamos a todos a ficarem de pé para prestarmos justa e merecida homenagem às milhares de vítimas do Covid-19 com um minuto de silêncio. Podem se sentar. Dará entrada ao local da solenidade as bandeiras do Brasil, do estado de Goiás e a do município de Pires do Rio, que serão conduzidas pelas crianças Matheus Nielsen Caldeira, Júlia Rosa Umbellini e Gabriela Vieira Pacheco da Silva.
neste momento convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro e o hino de Pires do Rio, que serão interpretados pelo músico e compositor Gleique Silva. As margens plácidas de um povo heróico, bravo, reclamante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, um ave vigoroso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, os reinos deste sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Dobre a terra, mais rica, esses olhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado. Medida o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Nas serras da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem tem te agora a própria morte. Terra adorada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Fascinante, a ferrovia por princípio, por paz e coronel Lino Sampaio, doador da terra onde surgiu a joia rara, Pires do Rio, sobre a belga ponte colossal, a vaporosa e potente avançou, transportando a esperança e o labor, pelo cerrado que o progresso dominou, na pequenina estação. Relicário de tua história, e tua ida ao apito de um trem,
sonoro arauto de tua memória, a natureza te enfeitou, a cachoeira maratá, fazem a cidade poema, beijada pelo rio Corumbá, pedacinho do mundo tão querido, meu povo amigo, melhor não há. Eu sou nossa hospitaleira, e distribuir o orgulho de Goiás. Unidos vamos em busca da glória, e descama do alto a sorrir. Empresário, estudante, operário, com amor caminhar, construir. Bendita seja essa gente, que o progresso a Goiás faz chegar, com a força do trabalho e do amor, que nos fascina, nos domina e faz vibrar. 9 de novembro, eis a data de alegria e da realização, que nos uniu toda em festa comemora, inesquecível dia de sua fundação. Salve a linda cidade altaneira, onde os montes são monges em preces, tuas tardes, canções de amizade, quem te busca pro alto cresce, a natureza te enfeitou, a cachoeira maratá, fazer a cidade poema, beijada pelo rio Corumbá, pedacinho do mundo tão querido, meu povo amigo, melhor não há. Eu sou nossa hospitaleira, e sorrir o orgulho de Goiás. A natureza te enfeitou, a cachoeira maratá, fazer a cidade poema, beijada pelo rio Corumbá, pedacinho do mundo tão querido, meu povo amigo, menor não há. Eu sou nossa hospitaleira, e sorrir o orgulho de Goiás. Edmar César é natural de Araguari, Minas Gerais. Capitão da reserva do Exército Brasileiro. Professor de matemática, radialista, apresentador, escritor, palestrante e conferencista. Ocupa a cadeira de número 15 da Academia de Letras e Artes de Araguari. Membro efetivo da cadeira de número 16 da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, com sede em Uberaba, e da cadeira de número 19 da Academia Goiana de Cronistas e Historiadores José Mendonça Teles. É conselheiro do Memorial Visconde de Mauá, com sede no Rio de Janeiro. Graduado em Ciências com habilitação em Matemática, licenciatura plena pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araguari, FAFI, atualmente Instituto Master Presidente Antônio Carlos, IMECAP, em Araguari, Minas Gerais. Como militar do Exército Brasileiro, prestou serviços em vários estados do território nacional: Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas. Edmar César possui os seguintes livros publicados: Pedro Moreira, o precursor da doutrina espírita em Araguari, lançado em 1997, em parceria com João José de Souza e Honor Machado. Batalhão Mauá, uma história de grandes feitos, primeira edição em 2003, segunda edição em 2008, terceira edição em 2018. A FIF Rádio, um marco da imprensa de Araguari, em 2005.
São Gabriel da Cachoeira, Sua Saga, Sua História, primeira edição em 2007, segunda edição em 2014, A Voz da Selva, lançada em Araguari em 2008, A Engenharia do Exército na Construção do Desenvolvimento Nacional, obra produzida em conjunto com os escritores capitães José Narciso Santana e Emerson Rogério de Oliveira, e Coronel Washington Machado de Figueiredo. Obra composta por 2 tomos, lançados em Brasília em 2015. As Operações Especiais do Exército Brasileiro, também escrito em parceria com outros escritores militares, lançado em Goiânia em 2017. Edmar César é autor da letra da canção da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, com sede em São Gabriel da Cachoeira, a maior cidade indígena do Brasil, localizada na região da Cabeça do Cachorro, assim conhecida. Serviu no 2º Batalhão Ferroviário, Batalhão Mauá, em Araguari, por 2 períodos distintos, totalizando 17 anos e meio. Unidade militar que permaneceu por mais tempo e encerrou sua carreira militar na ativa. Prestou serviços em emissoras de rádio de Minas, Goiás, Paraná e Amazonas. Atualmente presta serviços para a Web TV Araguari e é colaborador do jornal Gazeta do Triângulo. É diretor e fundador do Espaço Cultural Helena Ferreira, projeto executado por iniciativa particular e pessoal, edificado em anexo à sua própria casa, onde é preservado o acervo cultural e histórico de suas obras literárias e de memórias de sua passagem pelo Exército, rádio, imprensa escrita e da área da locução de rodeio, onde animou o personagem Tordilho Negro por mais de uma década. Estrada de Ferro de Goiás, As Fitas de Aço da Integração, é o 9º livro publicado pelo escritor Edmar César. Vamos, neste momento, assistir ao vídeo institucional do livro da saudosa Goiás. O livro Estrada de Ferro de Goiás, As Fitas de Aço da Integração, trata da história de 2 das maiores empresas ferroviárias do território nacional, Companhia Mogiana de Estrada de Ferro e Estrada de Ferro de Goiás. A Companhia Mogiana, que foi o embrião ferroviário, a pioneira do Triângulo Mineiro, trouxe no final do século XIX as grandes transformações que mudaram o curso da história dessa região, sendo o marco inicial da ferrovia em Campinas, São Paulo, e Araguari como ponta da linha. Em 1888, a Mogiana inaugurou sua primeira estação ferroviária no Triângulo Mineiro, Estação de Jaguara. Um ano depois, em 1889, as estações de Sacramento, de Uberaba e de Conquista. 6 anos depois, em 1895, a estação de Uberlândia, antiga São Pedro de Uberabinha, e no dia 15 de novembro de 1896, a estação ferroviária de Araguari. Em 2020, ano atípico assinalado em todo o planeta devido à pandemia que assolou o mundo, Araguari comemora os 124 anos da chegada da ferrovia no município e os 109 anos da inauguração do primeiro trecho da Estrada de Ferro Goiás, em Araguari, Triângulo Mineiro. O livro retrata em especial a saga da Estrada de Ferro de Goiás, responsável pelas grandes conquistas alcançadas desde o início do século XX, pela região do Triângulo Mineiro e sul de Goiás, numa grande integração dos estados de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. As obras da construção da Goiás iniciaram 13 anos após a implantação da Mogiana em Araguari, com o assentamento da primeira estaca inaugural da companhia, em 14 de dezembro de 1909. Tendo seu primeiro trecho ferroviário de Araguari a Engenheiro Bitu, na divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás, com 53 quilômetros de extensão, inaugurado no dia 28 de setembro de 1911.
A Estrada de Ferro Goiás constituiu-se como instrumento imprescindível para o crescimento, progresso e desenvolvimento de diversos municípios beneficiados por essa ferrovia. Dos trilhos e da vocação ferroviária surgiram vários povoados que se transformaram em distritos e municípios, que vieram se destacar no cenário político e econômico do estado de Minas Gerais e de Goiás. 17 cidades foram cortadas pela linha de ferro da Goiás, sendo apenas uma no Triângulo Mineiro, Araguari, e as demais em Goiás: Anhanguera, Cumari, Goiandira, Catalão, Ouvidor, Ipameri, Urutaí, Pires do Rio, Vianópolis, Silvânia, Leopoldo de Bulhões, Anápolis, Bonfinópolis, Senador Canedo e Goiânia. Depois de várias alterações de traçados da ferrovia, desde o início de sua construção, a estrada deveria chegar à cidade de Goiás Velha, primeira capital do estado goiano. Desse traçado foram construídos 478 quilômetros de via permanente da ferrovia, sendo 430 quilômetros da linha tronco no trecho Araguari a Goiânia e 48 quilômetros do ramal de Jarina em Leopoldo Bulhões a Anápolis, totalizando 53 quilômetros em solo mineiro, correspondendo a 11% da ferrovia, e 425 quilômetros em solo goiano, equivalente a 89% de toda a estrada. Destaca-se ainda a construção do ramal de Goiandira, linha de Catalão, de Goiandira a Ouvidor, com seus 46 quilômetros de extensão. Este livro é o resultado de mais de 12 anos de pesquisas, de 2008 a 2020, realizadas nas inúmeras e intensas peregrinações do autor, em todas as cidades e localidades cortadas pelos trilhos da Estrada de Ferro de Goiás. Um trabalho hercúleo, de fôlego, onde foram entrevistadas centenas de ferroviários e seus familiares nos mais diversos rincões do Triângulo Mineiro e de Goiás. Inúmeras buscas em bibliotecas, espaços culturais, institutos históricos, acervos pessoais, museus ferroviários, levantamentos de publicações de jornais, informativos e diversos periódicos de épocas, inúmeros contatos com pesquisadores, escritores, professores, acadêmicos das mais diversas faculdades e escolas de formação ferroviária. Das incessantes viagens em busca de relatos, depoimentos, fatos, histórias, vários ferroviários de tantas jornadas e de várias gerações que construíram a fortaleza e a união da família ferroviária foram encontrados pelos caminhos dos trilhos. Foguistas, maquinistas, chefes de estação, chefes de trem, trabalhadores da conserva, portadores, manobreiros, professoras e professores, cantineiras, secretárias, datilógrafas, agente de administração e tantos outros que auxiliaram o autor a escrever essa fascinante história talhada numa estrada luminosa de grandes realizações. São 15 capítulos escritos em 672 páginas, iniciando com a origem e a evolução das ferrovias no Brasil, encerrando com o mapa geral das linhas da Estrada de Ferro de Goiás, com as principais estações edificadas ao longo da estrada. Fatos históricos e marcantes da Mogiana, o nascimento e a construção da Goiás, trecho a trecho detalhadamente, os principais desastres da estrada, as grandes perdas, as mortes que enlutaram a estrada, as lágrimas, as dores, os serviços de assistência social, escola profissional, oficinas da Goiás, cooperativa, escola primária Carmela Dutra, escola técnica de educação familiar, Goiás Atlética, vilas ferroviárias, horto florestal, hospital ferroviário, oficinas gráficas, as equipes de futebol, formadas pelos ferroviários e pelos seus familiares. A transferência da sede da Goiás
para Goiânia e suas principais consequências, os marcos históricos da estrada, os novos trajetos ferroviários, o orgulho de ser ferroviário, os fatos marcantes e pitorescos, a partida e a chegada dos trens de passageiros, a luta incansável pela preservação ferroviária. Os traçados, croquis, esboços, mapas, documentos históricos. A cidade de Araguari e o futuro como sede de um dos maiores terminais integradores de transbordo de grãos e fertilizantes da América Latina. Tudo isso e muito mais o leitor poderá encontrar no livro Estrada de Ferro de Goiás, As Fitas de Aço da Integração, editado pela Minas Editora de Araguari, com incentivo cultural do PEMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da FAEC, Fundação Araguarina de Educação e Cultura, e com o apoio cultural das empresas Cicobi Aracope, Pisolato Construtora, IMEPAC Centro Universitário e Cicobi Aracred. Estrada de Ferro de Goiás, As Fitas de Aço da Integração. Revisão ortográfica, professor José Narciso Santana. Prefácio do jornalista Flávio Cavalcante e revisão técnica do arquiteto e pesquisador ferroviário Glaucio Henrique Chaves. Estrada de Ferro de Goiás. É o 9º livro do escritor araguarino Edmar César, membro da Academia de Letras e Artes de Araguari, da Academia de Letras do Triângulo Mineiro e Academia de Cronistas e Historiadores de Goiás e do Memorial Visconde de Mauá. O livro faz parte do acervo histórico do Espaço Cultural Helena Ferreira em Araguari, fundado pelo autor em 25 de dezembro de 2014. Estrada de Ferro de Goiás, As Fitas de Aço da Integração, um dos maiores e mais completos registros históricos da antiga e saudosa Goiás. Gostaria de destacar a presença da vereadora Zélia Canhete, que acabou de chegar. Neste momento, fará uso da palavra o escritor Edmar César, autor do livro Estrada de Ferro de Goiás, As Fitas de Aço da Integração. Uma salva de palmas, por favor. Sempre pronto, o ferroviário está sempre pronto, né, Helder? Alerta. Deixa eu fazer o seguinte, então. Cadê o Elson? O Elson veio lá de Pameri. O Elson, vamos falar pro pessoal para recordar. Pessoal, essa sirene, ela tocava às 6h45 para despertar as pessoas. Às 7 horas, para se apresentar para o trabalho. Às 11h15, para ir para o almoço. Ao 12h15, para voltar. E às 16 horas, para ir embora. Só tem 2 sirenes dessas lá em Araguari. É a do Palácio do Ferroviário, da Prefeitura, e essa que está no nosso espaço cultural. Eu vou pedir o Elson para tocar um pouquinho essa sirene. Elson. O Hélio já tocou o sino, agora você. Só um lugar. Vamos procurar para tirar. Atenção, pessoal, olha só. Ok, pode ir lá, vamos lá. O ferroviário conhece. Atenção. Sem ensaio. Que bacana, sem ensaio, né? Que bacana. Pessoal, em respeito a todos, nós vamos continuar de máscara para nós atendermos aos protocolos sanitários, e é muito importante, né? Muito boa noite a todos. Boa noite, querida secretária
de Educação, Camila Cambré. Boa noite ao diretor de Cultura, aqui da Casa da Cultura, o nosso queridíssimo escritor, pesquisador, historiador, Paulo Sampaio. Paulinho, muito obrigado. Agradeço aqui, em especial, ao meu grande amigo Jaci, diretor-presidente do Clube Estação do Vinil, que foi um daquelas pessoas que realmente a gente encontra de vez em quando. Porque tem pessoas que a gente tem que considerar como sendo pedra preciosa. E o Jaci foi uma dessas pedras preciosas que nós encontramos pelos trilhos afora, pela estrada de ferro. E ele que proporcionou inicialmente essa nossa vida aqui. Eu sou muito, mas muito grato ao meu amigo Jaci e também a Lia, ao Paulinho, que aqui é seu convite, e a secretária com a sua anuência, para a gente poder fazer essa realização aqui. Agradeço a prefeita Cida Tomazini, aqui da cidade de Pires do Rio. Agradeço também ao Rodrigo, grande Rodrigo, obrigado pela presença, representando aqui ao lado da Zélia, representando aqui o Poder Legislativo. E o nosso queridíssimo seu Manuel Ferroviário, a quem eu peço uma salva de palmas a todos. Muito obrigado. Hoje nós estamos em festa. Hoje nós estamos em festa. Porque nós recebemos aqui inúmeras pessoas participando deste evento. Não só um evento cultural, mas também um evento nostálgico. Quem não está recordando da época do trem de ferro? Todos nós estamos. Seu Manuel ali estava falando, emocionando bastante, quase chorando na hora do filme. O Éder correu ali, veio de Brasília exclusivamente para poder participar desse evento. O Éder e tantos outros amigos e companheiros. O Elcio deixou o Paneri para poder participar aqui. A gente fica muito feliz. Eu quero agradecer então ao Elson Gonçalves dos Santos, esse grande amigo ferroviário, escritor, que o ano que vem já vem trazer o livro dele aqui, né? Que já está prontinho, já se está olhando. Ele tem um trabalho extraordinário, já está com 3 livros publicados, né? 2 livros publicados, e eu tive o prazer de tê-los, e eles constam também no nosso livro. Muito obrigado, Elson Gonçalves, com a esposa, e veio lá da cidade de Paneri. Ele que foi inspetor de estação. O seu Eugênio Camilo Ribeiro, o seu Eugênio está ali também, artífice de linha permanente. O pessoal está tudo firme aí, a equipe do Éder, que trabalhou também no Batalhão Mauá, todo mundo, a sua equipe está toda aí. Se precisar lançar mais trilho aqui, tem condições, né, Éder? Positivo. E o Éder Nunes Rosa, que é o filho de um grande amigo meu, que tivemos o prazer de entrevistar, que é o seu Eupídio, uma pessoa extraordinária. Eupídio Nunes Rosa, eu tive o prazer de comer. Você não comeu, tenho certeza. Há muito tempo que você não ia lá, eu não lembro de você lá. Eu comi, sabe o quê? Rosca, com leite, caipira, pão de queijo, lá na mesa, lá com a sua mãe, com o seu Eupídio, eu e o seu Jesus, que o filho dele está aqui, gente, muito nos alegra. Então é um prazer muito grande. Seu Sebastião Barbosa, também artífice, está aqui conosco. Muito obrigado, seu Sebastião. E também aqui a presença do Capitão Moraes. Capitão Moraes, um abraço, muito obrigado. E o Capitão Moraes, que é diretor do Colégio Militar. Obrigado, capitão. De capitão para capitão, um grande abraço. Seu Manuel Ferreira, que está aqui representando. Muito obrigado, realmente. Pessoal, é uma alegria muito grande. Não tem como a gente realmente não emocionar. Ao ouvir a voz fantástica, vibrante, bonita do nosso queridíssimo Gleick Silva. Olha, gente, que bacana. Gente, vamos aplaudir esse menino. Cadê ele? Tá aí? Ah, que Gleick Silva, gente, que isso? Que tenor, que melodia, que voz, que emoção. É de Pires do Rio? Gente, tá de parabéns. Olha que eu faço muitas apresentações musicais, espetáculos, e realmente o Gleick Silva me emocionou no hino nacional, e muito mais ainda nos emocionara no hino de Pires do Rio, a letra da nossa queridíssima diretora do museu. Eu não sabia, dona Erci, que bacana, dona Erci Saúde. Olha, meus amigos, eu estou muito feliz, emocionado. Muito obrigado mesmo por poder estar aqui convosco. Muito obrigado. E eu gostaria, com a permissão de todos, agradecer aqui de coração
mas de coração mesmo, toda a equipe aqui da Casa da Cultura. Toda a equipe da Casa da Cultura, muito obrigado. Olha, pelo apoio, viu, secretária? Você está com uma equipe fantástica. Paulinho, vocês estão com uma equipe extraordinária. Eu quero aqui agradecer por tudo que vocês fizeram por mim, por nós, para poder nos receber aqui, ó. Eu quero agradecer, gente, eu já vou fazer 60 anos, faz 4 meses. A Leide Kátia tem que usar o óculos. Leide, muito obrigado. A Edriânia, o Paulinho que está aqui conosco, né? A Lúcia, a Isabela, Tiffany, todos que fazem parte da Casa da Cultura. Uma salva de palmas desse pessoal maravilhoso. Já falei com o presidente da FAEC, a Fundação Araguarina de Educação e Cultura, secretária, para vir aqui e conhecer o trabalho que vocês estão realizando. Isso chama-se preservação ferroviária. E é isso que nós temos que trabalhar. Um dos objetivos do nosso livro era justamente manter viva a memória dos ferroviários. Essa classe fantástica e extraordinária. Edmar, a professora Carmen também ajudou muito a gente. Professora Carmen, que olha, ela também da secretaria. Ô Carmen, muito obrigado. Você preencheu os cartazes, não foi? Uma letra fantástica. Muito obrigado, viu, Carmen? E todos os outros que participaram conosco, muito, mas muito obrigado mesmo. Meus amigos, aos familiares dos ferroviários, filhos, esposas, que aqui estão, muito, mas muito obrigado. Pires do Rio, olha só que maravilha, 9 de novembro, hein, secretária? Eu tenho certeza, gente, eu quero completar a Amanda, jornalista, nossa companheira de jornalismo. Amanda, muito obrigado, ela que é filha do Margarito, muito obrigado aqui, viu, Amanda? A gente fica muito feliz aí, a Amanda vir lá de Urutaí para poder participar conosco. E não posso jamais deixar de falar de quem? Do nosso grande escritor que está ali do lado, o meu querido Walter, que está ali. Walter, portanto, um abraço para você e todos os amigos da Academia de Letras, Teresina, e também parabéns. Um grande escritor, obras fantásticas, mais de 2 dezenas de obras, e está aqui o Walter, uma pessoa fantástica, um grande exemplo para todos nós. Parabéns, Walter, parabéns pelo seu trabalho. Meus amigos, olha só, essa carrocinha que vocês estão vendo aqui, o senhor Manuel, olha aqui, está vendo essa carrocinha? Ela fazia transporte de carga. 1922, gente, olha só, 1922 inaugurava essa estação. Se nós fecharmos os olhos, Paulinho, o que nós vamos enxergar aí? Vamos voltar 99 anos atrás, me ajuda aí, Éder. Vamos voltar 99 anos atrás, Elvis. Como que não foi a inauguração deste local, meus amigos? Essa doação fantástica feita pelo nosso coronel Lino Sampaio, que fez essa doação de 4 alqueires para construir aqui essa estação, para construir a estrada de ferro, a sede da estrada de ferro, e ao mesmo tempo exigiu que fosse aqui também construído um grupo escolar. Olha só, ele pensou no transporte, no progresso, mas mesmo tempo ele pensou em quê? Na educação, na formação. Agora vocês vejam bem, em 1922 surge a cidade. Aqui onde nós estamos era só roça, só mato, uma savana, né, Rodrigo? Uma savana, um matagal danado, não tinha nada. E em torno dessa estação, as pessoas foram chegando devagarinho, os trabalhadores da ferrovia juntaram as pessoas e aos poucos criou-se então a cidade de Pires do Rio. Maravilhosa, uma história fantástica, meus amigos. 9 de novembro de 1922. Meu caro Alex, o melhor fotógrafo do Brasil, está ajudando a gente demais, Alex. Alex, veja a diferença, gente, 1922 e hoje. Quem será que começa a gay lá bem? E aí, quem será, né? Olha só, boa pergunta, Jaci. Minha gente, então vejam bem que coisa extraordinária. Pessoal, olha, tanto que é importante o registro da história. O Elson, num dos livros dele, ele conta o elo. É o último elo, ele conta a história, meus amigos, lá de Inajá, uma coisa maravilhosa. Ficou registrado. E aí, então, quando a gente chega aqui, vê o filho do seu Jesus, vê o filho do seu Eupídio, vê todos esses ferroviários, a emoção que nós temos, isso é história, isso é preservação da história. Por isso que nós, que somos pesquisadores, voltemos realmente ao trabalho de edificação e registro da história, para que as novas gerações possam saber do trabalho hercúleo, duro, renhido que passaram os ferroviários. E aí nós vamos notar então 99 anos.
E aí nós votamos que é inaugurado o nosso Museu Ferroviário de Pires do Rio, que está aqui do lado. Esse Museu Ferroviário que é justamente onde era uma oficina. O seu Jesus trabalhou quanto tempo, o seu Matias, aqui nesse local, na Margarida? Então a história, olha só, esse museu, meus amigos, olha só, é o único museu ferroviário do centro-oeste brasileiro. Olha só que importância que está sendo dado para a história pela cidade de Pires do Rio. Um exemplo. Por isso, secretário, vocês estão de parabéns. Que esse exemplo seja levado para todas as outras cidades também, que já estão desenvolvendo trabalho no sentido da preservação. E aqui, meus amigos, eu não posso deixar de agradecer a Cláudia do museu, na época que estava aqui, a Cláudia, o Fidério, a dona Erci, o José Matias de Rezende, o seu Jesus Campos. No dia 9 de novembro de 2009, nós estivemos aqui. A estação estava se aniversariando. E aí, não posso esquecer, então, dessa pessoa extraordinária, Dona Erci, que nos ajudou bastante, né, Paulinho? Na época, o Paulinho estava lá. Foi uma época de ouro das informações. Coletamos e entrevistamos mais de 300 pessoas. Pesquisadores, historiadores, escritores, leitores, ferroviários, folguistas, chefe de estação, agente, maquinista, pessoal da conserva, os famosos, a gente falava tatu, né? Mas com a maior humildade recebiam essa denominação, porque eram pessoas que trabalhavam, suavam ali na estrada, de manhã, de madrugada, à noite, com chuva, com sol. O ferroviário estava ali, conservando a linha, consertando. Quantas madrugadas os pais de muitos aqui, os esposos de muitos aqui, não suaram ali naquela ferrovia, trabalhando. Quantas histórias não tem vocês para nos contar? E aí nós vamos lembrando então, né? Eu quis aqui homenagem ao seu Jesus aos Campos, ao seu José Matias, que muito bem nos receberam aqui na cidade de Pires do Rio. Pessoas extraordinárias que moram no nosso coração. Inclusive o seu Jesus, ele era responsável para botar para funcionar a máquina vaporosa, a nossa locomotiva a vapor, que está de frente ao Batalhão Mauá. Aquela locomotiva que está lá, como é que é o nome do filho do Senhor Jesus que está aí? Júnior. Ô Júnior, o seu pai é que foi o incentivador, o responsável, viu, secretária, para funcionar a locomotiva Rio Negro 1, trazida pelo Batalhão dos Estados Unidos em 1939. Como vocês têm aqui a Mafra 2, 1939. Eles botaram, o seu Jesus, é que começou com ele a tradição de toda a passagem de comando do batalhão que funcionasse a locomotiva. A locomotiva a vapor funciona, ela entra, viu, Éder? Ela entra no quartel no dia da passagem de comando do batalhão. Eu servi 18 anos lá, foi lá que eu me aposentei como capitão. E agora é a tradição, todo ano, seu Jesus que incentivou isso, Júlio, viu? E aí nós vamos lembrando de tantos e tantos, por isso nós vamos fazer nesse momento uma reflexão e uma oração, que é a oração do ferroviário. Está um trabalho do nosso amigo Alexandre Jair Campos, que é geógrafo e pesquisador. A oração do ferroviário diz assim: Senhor Jesus, eu vos ofereço todo o meu dia, meu trabalho, minhas lutas, minhas alegrias e minhas penas. Concedei-lhe a todos os meus irmãos de trabalho o pensar como vós, trabalhar conosco e viver em vós. Dai-me a graça de amar-vos com todas as minhas forças. Reinai em nossas oficinas, em nossos depósitos, e em nossos escritórios e em nossos lares. Fazei, Senhor, que permaneçam em vossa graça os ferroviários que se acharem em perigo, e pela vossa misericórdia descansem em paz as almas dos ferroviários mortos no campo de trabalho. Coração de Jesus, abençoai os ferroviários. Coração de Jesus, reinai na classe ferroviária. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Amém. Vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem póstuma a todos os ferroviários que nós conhecemos, que passará pela nossa mente agora, que já foram para o plano espiritual. Vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem a todos eles.
uma salva de palmas a todos os ferroviários que escreveram a história sobre os trilhos. Meus amigos, o Rômulo Rocha, ele disse o seguinte, ó, ser ferroviário, quem aqui conhece o Rômulo Rocha, por favor? A maioria, né? Ferroviário. Ser ferroviário é ser cuidadoso e apaixonado por locomotiva como eu. Ele me falou isso aí quando ele tinha 73 anos, em 2009. Eu mandei um livro para ele, ele está em Goiânia, ele mora em Goiânia, viu, Elcio? O seu Rômulo Rocha. Olha só outra, tudo isso aqui está no livro. Eu pus uma frase aqui do seu Jesus Campos. O seu Jesus disse assim, ó, para mim é muita honra ser ferroviário. Até hoje eu vivo da ferrovia. O seu Jesus Campos, ele falou isso para mim em 2009, eu coloquei no livro. Outra pessoa que também deu depoimento, o seu José Matias de Rezende, maquinista. Ele estava com 83 anos em 2009. O forte do ferroviário é a união. José Matias de Rezende. E é verdade, esse é o forte do ferroviário. O senhor Juventino Vitorino Teixeira, ele tinha 78 anos em 2011. Ele falou assim, sinto muito orgulho de ser ferroviário. Um resumo das falas de cada um. A dona Erci Rocha Saúde, ela diz, ser ferroviário é ser emotivo, é ser coração, é ser afeição, é ser dedicação. E o seu pai, Éder, o seu Eupídio, disse o seguinte, olha só, era bom demais ser ferroviário, nem a polícia prendia nós. Ele falou assim que nem a polícia prendia o ferroviário, somente com a ordem do diretor. É verdade, Elcio? O Eli, irmão do Éder, chegou. Ele está tudo bem, Eli? Prazer em conhecer, Edilmar César. Ô Elcio, obrigado. Elcio, é verdade isso aí? Só com a ordem do diretor que a polícia prendia alguém? Eu não lembro, mas eu ouvi já falar várias vezes. Porque basta dizer que o chefe da estação, em muitos locais, era autoridade máxima. Pois é, olha só que bacana, né? E essa nova geração dos ferroviários também, nós queremos agradecer pela participação aqui conosco, o pessoal da VLI, hoje nós tivemos aí, né, com o pessoal da VLI. Muito obrigado a esse pessoal da nova geração aqui da VLI. Olha, pessoal, desses 478 quilômetros de trilho que foram espalhados pela Estrada de Ferro Goiás, só tem do original 2,5 km, secretário. 2,5 km que é em Araguari. São esses trilhos aqui, ó, tá vendo? Mas algumas partes já foram soterrados, já foram tirados, mas 2,5, 2,4 quilômetros ainda existe lá. E esse primeiro trecho foi inaugurado em 23 de setembro de 1911. Por isso que agora, recentemente, Rodrigo, nós completamos 110 anos do primeiro trecho ferroviário da Estrada de Ferro de Goiás. Olha que bacana. Lembrando, pessoal, que a história da ferrovia começou em 1854, com a inauguração da primeira ferrovia. Está fazendo 167 anos. Foi aquela ferrovia, né, Amanda Mauá, a Estrada de Ferro Barão de Mauá, no Rio de Janeiro. E com isso, em 1896, a gente tem que fazer uma recordação, porque é importante que a Estrada de Ferro Goiás surgiu a partir da Mogiana também. Porque em 1896 os trilhos chegou na cidade de Araguari, né? Em 1896. E em 1911 chegou lá em Engenheiro Bitu, justamente na divisa entre os estados de Minas com Goiás. Nós colocamos aqui, só para nós lembrarmos, que Araguari é uma cidade ferroviária, como também, né, secretária Camila? Também aqui a cidade de Pires do Rio. É uma cidade ferroviária, né, Paulinho? É uma cidade de vocação ferroviária. Ela surgiu de onde? Surgiu dos trilhos. Assim como Urutaí, como Anhanguera, Goiantira e tantas outras cidades que surgiram dos trilhos. A primeira, isso mesmo. Foi a primeira cidade planejada, organizada aqui do estado de Goiás, né? E tem tantas histórias de Pires do Rio que é uma coisa impressionante, né? Para vocês terem uma ideia, em 1922, antes da inauguração, no dia 7 de setembro, o que aconteceu? O engenheiro Ernesto Balduino, ele recebeu a missão de ir lá próximo à Planaltina para justamente assentar a pedra fundamental da construção de Brasília. Tudo saiu daqui, desta cidade. E aí nós vamos lembrar então que tem a importância. Qual a importância e a influência da ferrovia? Mas antes, temos que lembrar que tudo começou em 1872 com a criação da Companhia Mogiana. E a Mogiana, ela começou lá em Campinas, no Marco Zero, e terminou em Araguari.
Para vocês terem uma ideia aqui, ó, em 1888, a estrada de ferro saiu de Campinas, chegou em Jaguara, aí depois chegou em Sacramento e Uberaba em 89, e depois em Conquista. E em 1895 em Uberlândia, e em 1896 em Araguari. Pronto. Uma ferrovia, ela começa quando termina uma ferrovia ou sai do porto. Então uma ferrovia já estava pronta em 1896, que é a Mogiana, na cidade de Araguari. Com isso, a Mogiana, em 1890, recebeu a missão de prolongar os seus trilhos até de Jaguara até Catalão. Só que eles fizeram cerca de 20 quilômetros de terraplenagem e depois desistiram. E esta missão para ir até Catalão passou para a Estrada de Ferro de Goiás. Em 1896, então, surge a primeira ferrovia aqui do Triângulo Mineiro para poder ligar com o estado de Goiás, em 21 de abril de 1896. O interessante é que o pessoal descreve ela como sendo aquela máquina era a esperança, quando eles viam aquela locomotiva chegar. Aqui tem um trabalho da Augusta de Faro Fleury Curado. Ela tem uma frase que eu acho legal. Quando eles viram a locomotiva pela primeira vez, a máquina, ela chamou o seguinte, ó: a máquina era o bicho que lançava fogo e tinha parte com o diabo. Eles tinham medo da locomotiva. Quando a locomotiva chegou, né, Éder, soltando fumaça, faísca e fazendo aquele barulhão, ela estava lá em 1896, Augusta Faro Fleury, ela escreveu um livro chamado 1896. A viagem era assim, do Rio de Janeiro a Goiás e o volta. É impressionante os depoimentos de 1896 da nossa queridíssima Augusta de Faro Fleury Curado. Meus amigos, olha como é que era o movimento das estações. Olha só, eu coloquei aqui a estação Mogiana de Araguari, mas aqui também era muito mais. E a origem da Estrada de Ferro de Goiás, se nós formos analisar, a gente vai ter que ir lá no ano de 1851. Sabe por quê? O deputado Paulo Cândido, ele tinha já feito um projeto de uma linha que saía do Rio de Janeiro, cortava a província de Minas Gerais, passava pela capital do estado de Goiás, que era Goiás Velho, e ia até Cuiabá. Essa linha lá em 1851. Aí depois surgiu em 90 a linha de Catalão a Palma. Para construir essa linha, foi justamente constituída uma companhia chamada Estrada de Ferro Alto Tocantins. Como mudou o trajeto também, nasceu essa Estrada de Ferro Alto Tocantins, e em 1904 mudou o trajeto. Araguari passava a ser o ponto inicial dessa estrada de ferro, e Goiás Velho seria o ponto final. O que aconteceu em 1904, para vocês terem uma ideia? Em 1906, 2 anos depois, nasceu então a Companhia de Estrada de Ferro de Goiás, que pegou essa missão, ou seja, construir de Araguari até Goiás Velho. Essa é a história. Aí vocês vão ver que em 1909, então, começa a assentar a primeira estaca inaugural da Estrada de Ferro lá em Araguari, no marco final da Mogiana e o marco inicial da Estrada de Ferro de Goiás. A estaca zero surgiu no dia 14 de dezembro de 1909. Como eu falei, o único trecho que tem aqui, ó, o do original, é esse aqui de 2,4. Aqui, pessoal, é o Batalhão Mauá de Araguari. O capitão Moraes está aí? Já foi, né? Éder, aqui é o Batalhão Mauá de Araguari. E essa aqui é a locomotiva Rio Negro 1, que está lá até hoje nesse lugar. Ok? Só para vocês terem uma noção. Em 1912, então, a ferrovia, a primeira locomotiva chega no estado de Goiás. Foi a primeira vez que a cidade de Goiás, o estado de Goiás recebe uma locomotiva. Como é que essa locomotiva foi passar do lado de cá, do Rio Paranaíba? Pegaram uma balsa, colocaram a locomotiva na balsa, e essa locomotiva foi transportada por balsa. Para que isso, Edmar? Porque já tinha iniciado muito tempo atrás o lançamento dos trilhos e precisava de uma locomotiva para fazer o transporte, fazer os testes e tudo mais de linha. E essa locomotiva ela foi transportada em 1912, sistema 1912, através das balsas que transportavam. E aí no ano de 1913, o que aconteceu? Justamente em 1912, então eles inauguram essa ponte aqui que não existe mais. Por isso que eu cumprimento vocês que mantêm a ponte Roncador. Aqui, já é um patrimônio histórico, se eu não me engano, né? Foi tomado? Excelente, excelente. Essa aqui, lamentavelmente, não existe mais, seu Manuel. Né, o Elson? Que era a ligação de Minas a Goiás. Ou seja, essa ponte
que era a ponte sobre o rio Paranaíba, chamada Dr. Emílio Chinor, simplesmente não existe mais. E a primeira estação inaugurada no estado de Goiás foi quem? A Anhanguera. Por isso que a Anhanguera a gente chama que foi a primeira estação do solo goiano, e justamente essa estação é o portal de entrada dos trilhos para o estado de Goiás. E em 24 de fevereiro de 1913, inaugura então a estação da Estrada de Ferro Goiás. Com ela, inaugurou também Cumari, Goiandira e Catalão, foi o ramal. Aqui está a ponte Epitácio Pessoa sobre o rio Corumbá. Essa ponte ela tem 125 metros. Aquela que foi destruída tem 287, né? E aí, uma história muito bonita dessa ponte, ela está lá. Essa foto eu tirei com o Senhor Jesus, que estava comigo, lá em 2009, a ponte Epitácio Pessoa, que iniciou a construção em 1914 e é inaugurada somente em 15 de julho de 1922. Pessoal, o que aconteceu com essa ponte? Essa ponte, ela ficou parada, a construção, durante 8 anos. Em 1914, inaugura Roncador. Naquela época, Roncador passou a ser o grande centro, o grande entreposto. Eu não sei como que Roncador se transformou na cidade. Porque ela ficou 8 anos com ponta da linha e tudo acontecia em Roncador. Toda a movimentação, tudo que vinha de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, parava em Roncador. E o Roncador tinha um porto e transportava de balsa e de caminhão, né? No caso, fazia o transporte depois de caminhão de boi. Carro de boi, desculpa, transporte de carga, tudo feito por eles, era feito assim. Então o Roncador ficou 8 anos com ponta da linha. Mas aí o que aconteceu? Inaugura a ponte sobre o Roncador. O que aconteceu, Paulo? Todo o transporte começou a fazer o quê? Começou então a chegar do lado de cá e foi crescendo. E aí, em 1922, inaugura Pires do Rio, que tem uma história fantástica nessa história ferroviária sobre os trilhos, dentro do Brasil e, quiçá, no estrangeiro. Porque quantas e quantas cargas são transportadas atualmente, que são levadas para os portos e dos portos são encaminhados para outros países. A importância da ferroviária despertou o estado de isolamento. Ela foi a principal artéria de exportação de bens primários, também a importação de manufaturados, né? A via de penetração de ideias, valores culturais, né? Além disso, nós tivemos aqui o instrumento da expansão da economia de mercado, o instrumento de expansão da fronteira agrícola, símbolo da modernização e instrumento de mudança, e construída como via de penetração. Ou seja, a Estrada de Ferro de Goiás foi o primeiro meio de comunicação viável, né? Podemos dizer assim. Tudo vinha pela estrada de ferro. O sal, o açúcar, o alfinete, o botão, o grampo, o jornal, as informações, o cimento, tudo vinha pela estrada de ferro. Tudo vinha pela estrada de ferro. O senhor Jaci Siqueira, do livro Um Contrato Singular, ele fala assim, veja quantas cidades surgiram com a estrada de ferro. Minas e Goiás tiveram um benefício enorme após a ferrovia ter saltado para Corumbá. Goiás começou então a experimentar um desenvolvimento que é o que nós assistimos até hoje. E é verdade. A Estrada de Ferro de Goiás fez a diferença. O professor Barçanufo Gomes, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim, a Estrada de Ferro foi a primeira via de transporte moderna a reduzir o tempo e espaço entre o território goiano e os mercados do Sudeste. Ok. E os mercados do Sudeste. O professor Ubiratã Gali, ele diz o seguinte, olha só o que ele fala. Urutaí é filha da ferrovia. A partir do momento que começaram a chegar com os trilhos, chegaram também pessoas vindas de Minas, São Paulo e muitas da Bahia. Com os trilhos recebeu também migrações árabe, portuguesa, italiana e espanhola. Eu coloquei aqui também a presença do Wilson Cavalcante, esse grande escritor, autor do livro Pires do Rio, Marco da História. Ele diz assim, a margem leste da linha que onde nós estamos, junto ao acampamento, um núcleo urbano começou a nascer, quase simultaneamente. Gente que queria negociar e gente que atendia as necessidades de serviços diversos do operário. É a citação do Wilson Cavalcante Nogueira. Meus amigos, 53 estações foram erigidas, edificadas, 53. Vocês sabiam que dessas 53, Paulinho, só uma funciona realmente como estação de transporte e tudo mais?
Leopoldo Bulhões, das antigas. Leopoldo Bulhões. Né, Elcio? A única. O serviço é feito, não tem mais... Agora não tem mais um maquinista, não tem mais um manobrador, não tem nada. Só uma pessoa por computador, transmitindo lá de Araguari, trabalha. Aquela operação que era feita na estação... Não existe mais. Mas é a única que agora ainda faz esse transbordo e tudo mais, aqui de todas as 53. Né? Olha, gente, a estação Jaime Tavares, tá? É a última, né, do estado de Goiás. E no nosso livro tem as estações ferroviárias para vocês depois acompanharem. Na última página do livro, vocês poderão acompanhar essas estações ferroviárias. 400 quilômetros de trilhos, ligando Araguari até Anápolis, no quilômetro 387, e em Goiânia, 430. De Araguari a Goiânia, 428. E de Araguari a Anápolis, que chegou em 1935, tem lá 48 quilômetros. As cidades que surgiram com a estrada de ferro, para nós lembrarmos: Goiandira, Cumari, Anhanguera, a cidade de Urutaí, Pires do Rio, também a cidade de Vianópolis e Leopoldo Bulhões. Essas foram as cidades que surgiram com a estrada de ferro de Goiás. O ramal ligando Goiandira a Catalão foi em 1913 também, e o ramal e depois fez uma conclusão do trabalho ligando até Ouvidor. Lembrando, estamos encerrando já, lembramos então que em 1935 a estrada de ferro chega lá em Anápolis, mas como havia um trabalho do governador da época, que era o interventor do estado, foi construído Goiânia, e aí, ao invés de seguir de Anápolis para Goiás Velho, ele construiu então o ramal ligando Leopoldo Bulhões até a cidade de Goiânia. E eu não posso deixar de citar aqui, gente, que a estrada de ferro de Goiás, em 1964, teve uma grande participação na história do sistema ferroviário nacional. O Batalhão Mauá, e o Éder está ali, e algumas pessoas que estão aqui trabalharam nessa obra, que foi justamente a integração, a ligação de Brasília, capital federal, ao sistema ferroviário nacional. Isso aconteceu em 1967, ligando Pires do Rio a Brasília, que deu 246 quilômetros, né, Éder? Uma obra extraordinária. E depois disso, o que aconteceu? Em 1967, inaugura então Pires do Rio a Brasília. Novamente, Pires do Rio, com uma grande história, né, Paulinho? Passou a ligar a capital federal ao sistema ferroviário nacional. E em 1980, né, Éder, conclui o trecho novo, que é ligando Brasília a Uberlândia, 469 quilômetros, um novo traçado, e começa então aí essa ponte de Piractinga, e começa a perder, não resta dúvida nenhuma, a ponte sobre o Rio Araguari, e começa a perder então essa grande história, perder que eu digo assim, deixou de ser utilizada, essa grande história da estrada de ferro. Em 1920, eu quero só deixar destacado que a estrada passou para a União, e em 1900, só destacar 4 datas aqui, e em 1957 fundou-se o quê? Criou a Rede Ferroviária Federal, que foi extinta em 2007. E lembrando que em 1997 houve a privatização do trecho da estrada de ferro, concedida à Ferrovia Centro-Atlântica, e depois surgiu o que então? De 1906 a 1957, a estrada de ferro de Goiás. De 1957 a 2007, a Rede Ferroviária Federal. A partir de 1996, a Ferrovia Centro-Atlântica. 1999, 2003, a Vale. E agora, de 2011 para cá, a VLI. Esta é a revolução, então, da estrada de ferro. O serviço, nós fomos falando já, é um trabalho social, foi realizado pela ferrovia, a escola profissional, a escola reunida Carnela Dutra, a escola técnica da familiar, Goiás Atlética, a cooperativa, o hospital ferroviário, o horto florestal e as casas residenciais. Portanto, meus amigos, esta aqui é a história da estrada de ferro de Goiás, que nós muito respeitamos. O livro nós trouxemos aqui, esse livro aí, portanto, nós estamos fazendo uma promoção nessa noite de hoje. Ele é vendido a R$ 65,00, hoje é R$ 50,00 apenas. Eu faço questão que vocês guardem essa história, e nós estamos aqui hoje e amanhã também das 14 horas, a partir das 14 horas, na Praça Central. Estrada de Ferro de Goiás. Essa é uma história de grandes feitos. Muito obrigado pelo carinho de todos. Nós estaremos aqui à disposição, e agradeço realmente a todos que participaram e vieram aqui cultuar
enaltecer, celebrar os 110 anos da Estrada de Ferro de Goiás. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, muito obrigado à Casa da Cultura, à Secretaria de Educação, muito obrigado, e muito obrigado ao Clube Estação do Vinil. Obrigado a todos. Neste momento, a palavra está aberta aos convidados, caso alguém queira fazer alguma pergunta ao escritor. Eu estou representando a família do seu Zé Matias. Ah, que bacana, que bacana. Obrigada, Walter. Obrigado, Walter. Bom, eu gostaria de solicitar, para quem não assinou as listas de presença, temos 2 cadernos, um do Edmar César, que está do lado da miniatura do trem, e um do Clube Estação do Vinil, que está na mesa lá de fora. Convido vocês também para se inscreverem no canal do Clube Estação do Vinil, porque a gente vai estar divulgando uma entrevista com o Edmar. Então, querem saber, querem conhecer um pouquinho mais sobre o escritor, vai estar lá no nosso YouTube. Também fazemos entrevistas com outros artistas, colaboradores de arte e cultura daqui de Pires do Rio e do estado de Goiás. Temos 2 aqui presentes, né? Que é a Lady Kátia, que está ali na mesinha ali fora, dançarina e professora de dança do ventre. E também o Marcos Reis, artesão, que trabalha com argila. Temos outras entrevistas, então convidamos vocês para estar acompanhando o nosso YouTube, nosso Instagram e também o nosso Facebook, Clube Estação do Vinil, só digitar lá, rapidinho vocês acham. O Clube Estação do Vinil e Casa de Cultura de Pires do Rio agradecem a presença de todos, de todas as autoridades, de todas as crianças que entraram com a bandeira, de todos os ferroviários, os filhos, irmãos, sobrinhos, netos de ferroviários. Lembramos ainda que amanhã, na Praça Central, haverá uma exposição de livros e de material do autor a partir das 14 horas. E convidamos vocês agora para o local da sessão de autógrafos com o escritor Edmar César. Todos estão convidados. Muito obrigada, boa noite e declaro encerrada a nossa solenidade. Parabéns, viu? Um evento maravilhoso, tocante, viu? Toda a cidade. Emociona, né? Muito emocionante. Parabéns. Manda um oi pra gente aí, Edmar. Opa! Boa noite. É isso.